Olá, que bom que você clicou nesse vídeo. E vamos falar um pouquinho um tema bem interessante. Quem você é quando ninguém está lhe vendo? Muitas pessoas vivem fazendo teatro da vida. São verdadeiros personagens. Mas a verdade é aquilo que você é quando ninguém está vendo. O que é que você quer dizer com isso, Mônica? Ah, a gente precisa mesmo entender por que, que as coisas acontecem desse jeito. Não é o que você é quando as pessoas estão olhando, você é aquilo que ninguém vê. Quando você está só você e Deus, porque ninguém escapa dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares e aí ele vê, ele sonda o seu coração, as suas intenções. Como eu tenho uma convivência, né, no ambiente de igreja, a igreja é um lugar onde a gente vê muitos personagens. É muito normal ver, porque acontece muito de algumas pessoas, não é todo mundo, logicamente, mas algumas pessoas gostam muito de aparentar muita espiritualidade só dentro da igreja. Porque sozinha ela não é nada daquilo. Ela não tem isso, o que ela quer que as pessoas acreditem que elas têm. E dentro da igreja tá ali, muitas das vezes canta muito, chora, né, gesticula muito, levanta as mãos e tal, se emociona. Mas quando está em casa, com os filhos, marido, esposa, com os parentes, né, é outra pessoa. Tem até música falando sobre isso, né? Eu gostaria de morar na igreja porque meu pai é uma maravilha dentro da igreja, mas chega em casa é um monstro, né? De ignorância, de grosseria, né? Grita, maltrata, né? Com palavras, com gestos e etc. Então isso acontece muito. Por quê? Por que, que isso acontece nesse contexto? Porque é onde a gente entende que a Bíblia nos ensina como ser, como se comportar, como viver, porque isso vai trazer fruto. Os frutos é aquilo que você planta, você colhe. Se você tem boas companhias, pessoas que realmente sabem quem você é no seu dia a dia, essas pessoas, aonde você chegar, você vai ser aquilo que você é no secreto, sozinho. Então, quando você chega diante das pessoas, aquilo dali é o seu normal, não é uma encenação, não é um teatro. E é sobre isso. O Salmo primeiro, ele fala assim, como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus, mas ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nessa lei, fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Observe que Deus ele compara com árvore. A margem do rio. Nunca deixa de dar seu fruto na estação própria. As suas folhas nunca murcham e ele sempre terá sucesso em todas as suas atividades. Mas os homens que vivem desligados de Deus, que grande diferença! Ele vive sem direção e sem segurança, como um pedaço de palha soprado pelo vento.
Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os pecadores não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e aprova a vida de quem obedece suas leis, mas a vida dos homens que desprezam a Deus acabará em castigo e sofrimento. A obediência a Deus, ela não é apenas na igreja. Ela abrange todas as áreas da sua vida. Isso é trabalho, isso é em casa, isso é na escola, na faculdade, aonde você for. No trânsito, por exemplo. Uma lei de trânsito, se você atravessar o sinal vermelho, terá consequência. Ou você vai passar em um carro, né? Virá aí e acontecerá um acidente, ou você vai receber uma multa, né? Bem grave, né? Que se isso acontece. Então tem consequências, tem resultado na desobediência. Isso numa lei humana, né? Uma lei de trânsito, é natural e tem consequências, mas a lei de Deus não é diferente. Então, quando você vive uma vida de obediência a Deus, no secreto você é aquilo ali. Não é apenas uma encenação. Um exemplo, aconteceu comigo. Um tempo atrás, ano passado, a gente está em 2025, né? Foi ano passado, 24. Eu fui no supermercado, fiz umas compras e normalmente eu não olho a nota, eu só pego o valor e anoto, né? O que eu tenho fazendo as minhas, o que eu comprei durante o mês, eu faço a minha lista. E normalmente eu não olho, eu só vejo o valor, mas nesse dia eu fiz umas comprinhas e cheguei, sentei na mesa assim e comecei a olhar e peguei a notinha e fui olhar o que eu tinha comprado. Fui olhando e comparando os valores. Quando eu olhei, eu tinha comprado 2 pacotinhos de queijo ralado. E na nota só tinha um pacotinho, né? Cobrando só um pacote. Na época foi R$ 5. E eu olhei e vi aquilo. Bom, foi a menina do caixa que errou. Ela simplesmente passou os 2 como se fosse apenas um. Eu poderia simplesmente, né, ter ignorado aquilo e dito eu ganhei R$ 5. Simples assim. A gente vê que o ditado, né, popular é que o povo brasileiro é muito esperto para muitas coisas. E isso aí é uma vantagem. E tirar a vantagem é o que mais o brasileiro quer. Isso seria uma vantagem. Porém, a Bíblia não diz isso. É uma lei espiritual, como uma lei de trânsito, tem consequências. Eu pensei imediatamente, eu não pensei 2 vezes. Quando eu vi, eu disse não. Eu tenho que ir lá. Ou eu devolveria o pacotinho a mais, mas eu estava precisando dos 2. Então eu fui lá e chamei a dona do supermercado, que é aqui do bairro, né? Pude falar com ela e mostrei para ela a nota e disse: estou pagando aqui o valor do pacote que foi a mais, que não foi cobrado. Mas o supermercado é rico, não vai fazer diferença nenhuma. Não importa. Não interessa isso. Por quê? Porque diante de Deus, ninguém tem desculpa. Se ele me permitiu ver que aquilo dali estava a mais, que não era o meu normal estar sempre vendo, não estou sempre conferindo. Isso é uma vez ou outra, esporadicamente, que eu olho. Antes eu olhava mais, mas ultimamente eu não tenho me importado muito. Mas nesse dia ele me mostrou o que estava acontecendo e ele esperou uma reação minha. O que é que eu deveria fazer? Então, se eu tenho isso dentro de mim, que eu preciso plantar para colher, se isso é um roubo, é um tipo de roubo. Pelo menos eu não fui lá, né, tirar para ter vantagem. Isso veio, mas eu tive a opção
né? A opção, eu poderia ali simplesmente ignorar aquilo, mas eu, diante de Deus, que estava vendo, eu no meu secreto, só estava eu e Deus, não tinha ninguém dentro da minha casa para dizer assim, para apontar e dizer você está errada, ou você vai fazer isso e tal, esperar. Não, era, eu sabia que Deus estava ali, que Ele estava me testando, Ele me olhando, me observando, vendo o que estava no meu coração, a minha intenção. Esse era comigo e com Deus, não tem nada a ver com os outros. Não tem nada a ver com o supermercado que é muito rico. Se comparado a mim, não tem. Eles não iam perder, mas eu iria. E muito. Porque Deus, ele sabe que a gente tem condição de fazer o certo. Se eu não faço, as consequências vêm para mim e não para o supermercado. Aí você diz, ele iria ficar pobre se eu deixasse de pagar esses R$ 5? Claro que não. Ele não ia nem sentir, não ia nem perceber. Mas eu poderia ficar extremamente pobre, porque tem consequências, né? O roubo, ele tem consequências. E eu não quero isso para minha vida. Não é porque eu sou santarrona e estou falando isso para que todo mundo saiba que eu fiz e tal. Não, isso é uma consciência minha. Então, quem eu sou quando ninguém está vendo? Isso daí se reflete em tudo na nossa vida. Ser honesto com Deus, ainda que os outros verão. As pessoas vão ver suas atitudes, elas acompanham você. O que você está dentro, quem é você de verdade. Você vai, ainda que você queira esconder por um tempo, você não vai conseguir esconder para sempre quem é você. Vai ter momentos em que você vai revelando. Por exemplo, se eu gostasse de ter vantagem nessas coisas, eu poderia ali não ter mostrado para ninguém, ninguém estava na minha casa, ninguém viu, e ali eu iria. E teria outras situações, muitas outras situações em que eu teria que enfrentar isso, fazer escolha. Como isso já estava enraizado dentro de mim, isso só iria ser, isso ia aumentando. Como no Salmo primeiro diz, né? Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria. As suas folhas nunca murcham e ele sempre terá sucesso em todas as suas atividades. A árvore, ela tem raízes para sustentar. Isso estava escondido. Eu poderia ter continuado e feito coisas e coisas e ninguém está vendo. Então isso ia ser uma raiz de iniquidade na minha vida, um pecado que estaria enraizado e só iria cada vez mais crescer e dar fruto. Só que esses frutos não eram frutos bons, estavam podres, estragados, que não iria alimentar ninguém, pelo contrário, né? Ia servir para o lixo, que é isso que diz no final desse Salmo primeiro. O Senhor conhece e aprova a vida de quem obedece suas leis, mas a vida dos homens que desprezam a lei de Deus, né, acaba em castigo e sofrimento. Ponto. Essas são as consequências de quem desobedece. Bom, eu sei que roubar não traria nenhum benefício para mim, ainda que as pessoas achem que se roubar um banco vai trazer muitos benefícios, mas eu acho que as consequências são ainda maiores do que um pacotinho de R$ 5, né? O acúmulo de coisas que vai acontecendo para chegar a um roubo de um banco, ele começa com um pacotinho. Um pacote aqui, não deu nada, ninguém viu nada, não teve consequência nenhuma. Esse é o problema do pecado, né? O pecado, quando você vai cometendo pecadinhos, né, coisas pequenas que ninguém está vendo e tal, parece que não tem consequência porque nada aconteceu, você não viu nada acontecendo. Aí você acha que tá tudo bem.
Se ninguém viu, se nada aconteceu, Deus também não está vendo, Deus também está aprovando, né, na verdade. Ele está aprovando, já que não aconteceu nada, então ele está aprovando, então está tudo certo. E não é isso. Para quando vem chegar nesse nível, né, de um assalto a um banco, por exemplo, já passou por vários pacotinhos, né? E depois foi um pacote maior, outro maior, outras coisas e tal. Pode ter acontecido várias coisas nesse percurso até chegar nesse nível, né? Tão alto de ter algo assim tão grande, né? De parecer vantagem. Mas no final das contas, as consequências são desastrosas, são terríveis. Né? Não existe esse que vai sair bem dessa, porque está escrito na palavra de Deus, as consequências são castigo e sofrimento. Mas o problema todo é quem não se arrepende. No final, o que vale é quem entendeu que infligir uma lei traz consequências, e se você entendeu, sofreu algumas consequências, mas não se arrepende, não se arrependeu do que fez, aí sim, o negócio vai para as últimas consequências, que é essa. Mas se você, nesse meio do caminho, você entende, se arrepende e deixa, né, as velhas práticas, então você vai ter uma nova colheita, porque agora você passou a ter novos plantios, você vai plantar agora o que realmente é uma árvore junto a ribeiros de água. Como é feliz, né, o homem que obedece a Deus e se arrepende dos seus pecados, porque ele realmente vai colher o melhor dessa terra, né? Vai comer do melhor dessa terra. E essa é a palavra de hoje, essa reflexão sobre quem você é quando ninguém está lhe vendo. E tem muitas outras coisas que aconteceram, então são coisas assim que me traz paz, né? Quanta paz! Oh, como é bom, como é gostoso fazer, né, o que é certo, o que verdadeiramente é aquilo que Deus ele se agrada. Ele olha pra gente e diz assim: olha aí, minha filha. Também, que teve um momento em que eu estava na fila do supermercado e uma pessoa que sempre me via passar, já fazia um tempo que não me viu. Quando ele me viu, ele fez: ah, você tá morando aqui? Eu disse: ele fez assim, em outro, assim, falou outras coisas e tal. Aí teve uma hora que fez assim: você é crente, né? Aí eu disse: sou. Aí ele fez: porque dá pra ver. Ele fez a mão assim, com um gesto. Dá pra perceber, né? Pelo seu semblante. Eu não tava com roupa de crente, eu não tava com cara de crente, eu não tava, né? Os crentes que a gente conhece, né? Que tem características, a irmã tal. Não, eu tava até de uma farda do trabalho e estava numa fila de supermercado. Simples. Mas ele disse isso e eu achei assim interessante, né? Uau, a gente tem, né, como a Bíblia diz, né? Resplandece o rosto de Cristo. E isso é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz por isso. E são pequenas coisas. Eu não falei para ele, eu não estava com a Bíblia na mão, eu não estava, né, no meio assim, falando com pessoas, simplesmente eu estava ali, esperando a minha vez numa fila de supermercado. E uma pessoa chegar e falar desse jeito. Então eu fiquei muito feliz que Deus ele só confirmou, né, no meu coração e para que outra pessoa visse que ele se agrada do que a gente é no nosso secreto, no nosso coração, aquilo que está dentro, que se revela de uma forma ou de outra, o bom ou o ruim, né? Mas ele se revela através de nós. Então fica essa mensagem,
essa reflexão para esse dia de hoje. Eu espero que você goste. Curta e compartilha em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.